Tio, eles mudaram os números do papel, a garotinha sussurrou segundos antes da assinatura. O empresário milionário travou. Ninguém acreditaria que uma criança de 7 anos acabara de descobrir a maior fraude corporativa da sua vida. Tio, os números estão errados. A voz sussurrada de Helena cortou o silêncio da sala de reuniões como um sino de alarme silencioso. Henrique Costa, 41 anos, fundador do Grupo Costa Investimentos, estava com a caneta Montblanc a centímetros do papel. 50 milhões de reais esperando uma assinatura que mudaria tudo. Mas aquela mãozinha pequena tocando seu braço o fez congelar. Helena tinha 7 anos. Cabelos loiros em rabo de cavalo, vestido rosa simples, olhos claros com uma seriedade estranha demais para uma criança. Ela apontava discretamente para o contrato aberto sobre a mesa de vidro. Docinho, não agora. Juliana Santos, mãe dela, e secretária executiva de Henrique há 8 anos, sussurrou do outro lado da sala, tentando chamar a filha sem causar cena. Mas Henrique não conseguia se mexer. Havia algo na expressão de Helena que o prendia. Aquela mesma expressão que ela tinha 3 meses atrás quando apareceu no escritório dele segurando um desenho. Era o dia do aniversário dele. 41 anos. Sozinho como sempre. Trabalhando até tarde. Helena tinha ficado no escritório porque Juliana precisou resolver uma emergência com documentos. A menina entrou na sala dele timidamente, estendendo um papel dobrado. Desenhei para o senhor não ficar triste no seu dia, ela havia dito. Henrique abriu. Era um desenho de 2 pessoas de mãos dadas. Um homem alto e uma menina pequena. Embaixo, com letra torta de criança. Tio Henrique e Helena. Família. Ele havia chorado. Pela primeira vez em anos, chorou. Porque não tinha família. Havia escolhido trabalho em vez de filhos, ambição em vez de amor, e agora estava sozinho num escritório vazio no próprio aniversário. Por que desenhou isso? Ele perguntara, a voz embargada. Porque mamãe disse que o senhor não tem ninguém. Mas tem sim, tem nós. Desde então, Helena era especial para ele. Não apenas a filha da secretária. Era a criança que ele nunca teve. A família que escolheu tarde demais. E agora ela estava ali, dizendo que os números estavam errados. Que números, meu anjo? Henrique perguntou baixinho, abaixando a caneta. Ao redor da mesa estavam 8 executivos, 2 equipes jurídicas e Richard Peterson com 3 representantes de investidores estrangeiros. 50 milhões de reais. A maior fusão da história da empresa. Helena se esticou nas pontas dos pés, alcançando o ouvido dele. O papel azul que você trouxe antes. Os números são diferentes desse papel branco. O coração dele disparou. Aquela manhã, ele revisara um rascunho preliminar do contrato numa pasta azul. Felipe Moura, seu advogado-chefe há 5 anos e homem em quem confiava como irmão, disse que era desnecessário trazer, que a versão final estava perfeita. Helena, por favor. Juliana insistiu, visivelmente constrangida. Espera. Henrique levantou a mão. Olhou para Helena. Tem certeza? Tenho. O número grande mudou. E tem palavras novas embaixo. Felipe Moura, sentado à direita, interveio com um sorriso tenso. Senhor Costa, com todo respeito, a menina provavelmente se confundiu. São 200 páginas de linguagem técnica. Podemos continuar? O voo dos investidores sai em 3 horas. Mas Henrique já estava se levantando. Foi até sua pasta, pegou a pasta azul com o rascunho preliminar. Voltou e colocou os 2 documentos lado a lado sob a luz forte da mesa. Henrique, isso está atrasando desnecessariamente. Felipe começou, mas agora havia um tremor quase imperceptível na voz. Quieto, Henrique disse sem olhar. Começou a comparar, página por página. Página 1, igual. Página 8, igual. Página 10, igual. Felipe suava. Os outros advogados da equipe dele trocavam olhares nervosos. Página 23. Direito de veto em decisões estratégicas. O mundo parou. Rascunho azul. Direito de veto em decisões estratégicas. Investidores possuem veto em mudanças superiores a 10 milhões de reais. Contrato final branco. Direito de veto em decisões estratégicas.
Investidores possuem veto em qualquer decisão estratégica, independente de valor, incluindo contratações, demissões e direcionamento comercial. Henrique leu 3 vezes. 4. As palavras não mudavam. Qualquer decisão, incluindo contratações, demissões. Ele seria dono de 70% da própria empresa, mas os investidores, com 30%, controlariam absolutamente tudo. Cada movimento, cada respiração. Um fantoche milionário. Felipe! Sua voz saiu tão calma que era assustadora. Explica essa cláusula. É apenas linguagem jurídica expandida para proteger ambas as partes. Felipe gaguejou. Expandida? Henrique colocou os 2 contratos lado a lado para todos verem. Aqui diz, acima de 10 milhões. Aqui diz, qualquer decisão, incluindo contratações e demissões. Isso não é expansão. É mudança completa de quem controla a empresa. Senhor Costa, Richard Peterson se levantou alarmado. Há algum problema? Henrique virou os documentos para ele. Com 30% das ações, vocês teriam controle total de tudo. Eu viraria empregado da minha própria empresa. Richard examinou rapidamente e seu rosto ficou vermelho de raiva. Virou-se para Felipe. Senhor Moura, o senhor nos garantiu que o senhor Costa havia aprovado essas mudanças. Disse que ele concordou pessoalmente. Eu nunca vi essas mudanças. Henrique sentiu raiva fervendo. Essa cláusula nunca foi discutida comigo. Um dos executivos, Dr. Augusto, se levantou. Senhor Costa, eu revisei esse contrato na semana passada. Essa cláusula não estava assim. Estava como no rascunho azul. Todos os olhos se viraram para Felipe. Houve mal-entendido. Felipe tentou, mas o pânico estava escrito no rosto suado. Eu achei que você tinha aprovado quando discutimos. Discutimos? Henrique se levantou lentamente, as mãos tremendo de raiva contida. Quando discutimos dar controle total da minha empresa para investidores estrangeiros? Em março, nas reuniões de março. Felipe estava desesperado agora. Em março você me mostrou ajustes de linguagem técnica. Henrique bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Nada sobre cláusulas de poder. Você me enganou deliberadamente. Não. Houve falha de comunicação. Felipe se levantou também. Falha? Henrique sentiu lágrimas de raiva queimando. Você trabalha para mim há 5 anos. Sabe que eu reviso pessoalmente cada cláusula de controle. Você jantou na minha casa no Natal. Conheceu minha mãe antes dela morrer. E me traiu? A última palavra saiu quebrada. Porque não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança. Sobre amizade. Sobre anos de história. Felipe ficou pálido como papel. Senhor Moura, Richard Peterson juntou seus documentos com movimentos bruscos. Minha equipe jurídica vai analisar se houve tentativa de nos colocar em situação fraudulenta. Se confirmar, processaremos você e seu escritório. Ele e seus executivos saíram batendo a porta. O silêncio que ficou era sufocante. Quanto? Henrique perguntou baixinho, perigosamente calmo. Quanto eles te pagaram? Ninguém me pagou! Felipe protestou, mas sua voz falhou. Mentira, Dr. Augusto disse. Felipe, eu te vi jantando com Peterson 3 vezes nos últimos 2 meses. Você disse que eram encontros casuais. Eram casuais. Felipe estava chorando agora. Eu juro! 3 jantares casuais enquanto alterava contratos pelas minhas costas. Henrique sentiu náusea. Me diz a verdade, pela nossa amizade. Me diz. E foi a palavra amizade que quebrou Felipe completamente. Eu tenho dívidas. Ele explodiu, desabando na cadeira. Dívidas enormes. Minha filha está doente, Henrique. Leucemia. Os tratamentos custam 300 mil por mês. Eu estou falido. Perdi tudo em investimentos ruins. O escritório ficou em silêncio absoluto. Peterson me ofereceu R$1 milhão. Felipe continuou entre soluços. 1 milhão para facilitar a fusão com cláusulas favoráveis a eles. Eu precisava salvar minha filha. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A filha de Felipe. Ele conhecia a menina. Tinha 12 anos. Cabelos castanhos, sorriso tímido. Estava doente? Por que não me contou? Henrique sussurrou. Eu teria ajudado.
Você já me paga bem. Como eu ia pedir mais? Você ia achar que eu era incompetente, que não sabia lidar com dinheiro. Felipe cobriu o rosto. Eu estava desesperado. Minha filha está morrendo. A sala inteira parecia suspensa no tempo. Então você ia me destruir para salvar ela? Henrique perguntou. E agora ele também estava chorando. Ia tirar o controle da empresa que eu construí em 20 anos? Eu achei que você não descobriria, que não faria diferença no dia a dia, que todos ganharíamos. Felipe estava praticamente gritando agora. 50 milhões entrando, você ficaria rico de qualquer jeito. Rico, mas sem poder. Rico, mas controlado. Rico, mas traído pelo homem em quem eu mais confiava. Os dois homens estavam chorando agora. Anos de amizade destruídos em segundos. Senhor Costa, Dr. Vinícius falou hesitante. Talvez possamos ajudar a filha do Felipe de outra forma. Ele cometeu um erro terrível, mas estava tentando salvar a própria filha. Um erro? Doutora Patrícia rebateu. Ele cometeu fraude, conspiração, quase destruiu a empresa. Mas a filha dele está morrendo, outro executivo argumentou. E isso justifica traição? Doutora Patrícia insistiu. A sala dividiu-se instantaneamente. Metade defendendo Felipe por desespero paternal, metade exigindo consequências por traição. Henrique levantou a mão, silenciando todos. Olhou para Felipe por um longo momento. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu teria ajudado, sem pestanejar. Teria pagado cada centavo do tratamento da sua filha. Felipe soluçou mais alto. Mas você preferiu me trair do que confiar em mim, Henrique continuou. E isso eu não consigo perdoar. Henrique, por favor. Felipe caiu de joelhos. Não pela minha filha. Ela precisa desse dinheiro. Segurança! Henrique chamou pelo interfone. Escolta para o senhor Moura. Não! Felipe gritou quando 2 seguranças entraram. Henrique, eu imploro! Minha filha vai morrer sem esse dinheiro! Henrique virou o rosto, incapaz de assistir. Mas, ele disse baixo, parando os seguranças, vou pagar os tratamentos dela. Todos, até o fim. Não porque você merece, mas porque ela não tem culpa do que você fez. Felipe ficou paralisado, chocado demais para processar. Juliana, providencia a transferência de R$500 mil para a conta médica da filha dele. E um contrato garantindo cobertura total enquanto ela precisar. Henrique, Felipe sussurrou incrédulo. Mas você vai embora, agora, e nunca mais volta. E se eu descobrir que você escondeu outras coisas, eu processo e paro todos os pagamentos. Entendeu? Felipe assentiu desesperadamente, sendo escoltado para fora ainda chorando. Quando a porta fechou, Henrique desabou na cadeira. As mãos tremiam, o coração disparado. Havia acabado de perdoar 50 milhões quase roubados e prometido pagar centenas de milhares em tratamento médico. Por quê? Porque ele não tinha filhos. Nunca teria. E não conseguia imaginar assistir uma criança morrer só para punir o pai. Sentiu a mãozinha de novo. Helena estava ao lado dele, olhos arregalados. Tio, o senhor está chorando? Estou. Ele admitiu, limpando o rosto. Por causa dos números errados? Por causa de muitas coisas, docinho. Helena o abraçou apertado. Mamãe diz que abraços consertam coisas. E Henrique desmoronou completamente. Abraçou aquela menina como se fosse a filha que nunca teve, chorando anos de solidão, traição e escolhas erradas. Você me salvou, ele sussurrou. 5 advogados formados não viram. 8 executivos experientes não viram. Mas você viu. Eu só olhei os números. Helena disse simplesmente. Números não mentem. A frase ecoou pela sala. Pessoas mentem, doutor. Augusto disse baixinho. Mas números não. Juliana se aproximou, também chorando. Helena, como você conseguiu perceber? Eu estava desenhando, mas fiquei entediada. Comecei a olhar os papéis. Vi que eram diferentes. Uma criança de 7 anos. Henrique disse, ainda segurando Helena. Salvou uma empresa de 20 anos olhando papéis por tédio. A sala inteira estava emocionada agora. A tensão, o drama, a revelação sobre a filha doente de Felipe, tudo pesava no ar. Senhor Costa, Dr. Vinícius falou hesitante. O senhor fez a coisa certa.
Sobre a filha dele. Fiz? Henrique riu amargamente. Acabei de prometer pagar tratamento de quem tentou me roubar, porque o senhor é melhor pessoa que ele. Doutora Patrícia disse firmemente. Muito melhor. Henrique beijou o topo da cabeça de Helena. Eu te devo tudo, meu anjo. Não, tio. Você não deve nada. Família não deve. Família ajuda. E novamente aquela palavra. Família. Juliana. Henrique disse, a voz ainda trêmula. Preciso de todos os contratos dos últimos 5 anos. Todos que Felipe participou. Quero rascunhos e versões finais. Você acha que tem mais? Ela perguntou alarmada. Tenho certeza. Se ele fez isso agora, fez outras vezes. Doutor. Augusto levantou a mão. Senhor, o contrato com a fornecedora Martins ano passado, Felipe negociou. Lembro que tinham multas altíssimas por cancelamento. Henrique sentiu calafrios. Que multas? 3 milhões se cancelássemos antes de 5 anos. Na época achei estranho. 3 milhões? Henrique sussurrou. Por um fornecedor? E tem o contrato com a transportadora Silva, Dr. Vinícius adicionou. Felipe inseriu cláusula de renovação automática que você nunca pediu. O estômago de Henrique revirou. Quantos contratos? Quantas armadilhas? Auditoria completa, ele ordenou. Interna e externa. E quero advogados novos revisando tudo. Vai custar muito, Juliana observou. Não tanto quanto custaria se eu tivesse assinado aquele contrato. Henrique respondeu, olhando para Helena. Graças a essa heroína aqui. Helena sorriu, orgulhosa. Mas então Dr. Augusto disse algo que gelou o sangue de todos. Senhor Costa, se Felipe estava desesperado por dinheiro para a filha e Peterson ofereceu 1 milhão, quem mais está desesperado por dinheiro nesta empresa? A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença de morte. Henrique olhou ao redor da sala. Executivos, advogados, secretários. Quantos deles tinham dívidas, filhos doentes, situações desesperadoras? E quantos deles aceitariam dinheiro para fazer pequenas mudanças em contratos? Felipe não agiu sozinho. Henrique disse devagar, a realização caindo como chumbo. Alguém na contabilidade aprovou essas mudanças. Alguém no jurídico validou. Alguém... Ele parou, olhando para cada pessoa presente. Alguém nesta sala pode estar comprometido. O silêncio era absoluto agora. Pessoas se entreolhavam com suspeita crescente. Então descubram uma coisa, Henrique disse claramente. Vou investigar tudo. E quem estiver envolvido vai cair. Não importa quem seja. E naquele momento, todos souberam que a descoberta daquele dia não era o fim. Era só o começo. Henrique não dormiu naquela noite. Estava no escritório às 3 da madrugada, cercado por pilhas de contratos, rascunhos e documentos que Juliana havia separado antes de ir embora. A cidade lá embaixo dormia, mas ele não conseguia fechar os olhos sem ver o rosto de Felipe caindo de joelhos, implorando pela filha. 37 contratos nos últimos 5 anos, todos com participação de Felipe Moura. Henrique já havia encontrado 4 alterações não autorizadas. 4 bombas escondidas em letras miúdas que poderiam ter explodido a qualquer momento. Mas não era isso que o mantinha acordado. Era a pergunta de Dr. Augusto ecoando na cabeça. Quem mais está desesperado por dinheiro? Seu celular tocou. 3h15 da manhã. Era Juliana. Henrique, precisa vir para minha casa. Agora? A voz dela estava tremendo. O que aconteceu? É a Helena. Ela lembrou de outra coisa. 20 minutos depois, Henrique estava na sala de estar modesta de Juliana. A casa era pequena, mas aconchegante, cheia de fotos de Helena em todas as fases da infância. A menina estava sentada no sofá de pijama de unicórnio, abraçando um ursinho de pelúcia, com olhos vermelhos de sono. Sinto muito acordar você, tio Henrique. Ela disse baixinho. Não precisa pedir desculpas, docinho. Sua mãe disse que você lembrou de algo. Helena assentiu, mordendo o lábio. Eu não falei antes porque achei que não era importante. Mas a mamãe disse que tudo é importante agora. O que você lembrou? Semanas atrás, eu estava brincando embaixo da mesa na sala de reuniões. Sabe aquele espaço embaixo, perto das cadeiras? Henrique assentiu, incentivando-a a continuar. Eu ouvi o Sr. Felipe falando com outra pessoa. Eles não sabiam que eu estava lá. O coração de Henrique disparou. O que eles falaram? O Sr. Felipe disse.
Ele nunca vai perceber. O Henrique confia demais em nós. E a outra pessoa riu e disse: ele sempre foi ingênuo demais para os negócios. Henrique sentiu o sangue gelar. Você reconheceu a voz da outra pessoa? Helena fez que sim com a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Era o tio Rodrigo. O mundo parou. Rodrigo Mendes, diretor financeiro. Trabalha na empresa há 12 anos. Era o braço direito de Henrique. O homem que conhecia cada centavo que entrava e saía. O homem que Henrique considerava seu melhor amigo. Tem certeza? Henrique sussurrou, embora já soubesse a resposta. Tenho. Eu conheço a voz do tio Rodrigo. Ele sempre me dá pirulito quando vou ao escritório. Juliana estava pálida. Henrique, ela só me contou isso hoje porque ficou com medo de ter ouvido errado. Mas depois do que aconteceu com Felipe, ela não ouviu errado. Henrique se levantou, sentindo náusea. Rodrigo está envolvido. Rodrigo, seu amigo de mais de uma década. Padrinho de batismo que ele havia prometido ser se um dia tivesse filhos. O homem que o ajudou a erguer a empresa do zero. Eu preciso ir, Henrique disse, a voz saindo mecânica. Agora? São 4 da manhã. Agora. Henrique voltou ao escritório, mas não subiu para a sala dele. Foi direto para o 41º andar, onde ficava o departamento financeiro. Usou sua chave mestra para entrar no escritório de Rodrigo. Se ele estava envolvido, haveria evidências ali. Começou pelos arquivos do computador. Precisou de 3 tentativas para adivinhar a senha. Costa 2019, o ano que a empresa decolou. Até a senha era uma mentira. Abriu os e-mails. Começou a ler. E quanto mais lia, mais seu mundo desmoronava. E-mail de 3 meses atrás. Felipe, precisamos acelerar. Henrique está começando a fazer perguntas sobre os custos operacionais. Sugiro inserirmos as cláusulas nos próximos 2 contratos antes que ele peça a auditoria completa. Rodrigo, e-mail de 5 meses atrás. Os investidores estrangeiros toparam nossa proposta. 1,5 milhão dividido entre nós 3, se conseguirmos controle operacional dele. Precisamos apenas que Dr. Augusto aprove os relatórios alterados. Rodrigo Henrique parou de respirar. Dr. Augusto. O executivo que havia defendido Felipe ontem. O homem que, coincidentemente, viu as mudanças no contrato. Não foi coincidência. Foi teatro. Continuou lendo e cada e-mail era uma facada. E-mail de 7 meses atrás. Henrique está ficando mais focado na Helena do que nos negócios. Isso é bom para nós. Quanto mais distraído, menos percebe as transferências. Rodrigo, transferências. Henrique abriu os arquivos financeiros. E lá estava, oculto em subcategorias de consultoria externa e serviços terceirizados. 3.200.000 reais desviados nos últimos 18 meses. Pequenas quantias. 50 mil aqui, 80 mil ali. Divididas entre múltiplas contas. Nunca o suficiente para levantar bandeiras, mas somadas, 3 milhões. Henrique teve que segurar na mesa para não cair. E então viu o arquivo que quebrou completamente. Seguro, final.doc. Abriu. Era um plano detalhado, escrito por Rodrigo, datado de 8 meses atrás. Operação Sucessão. Objetivo: transferir controle operacional do Grupo Costa para investidores externos, mantendo Henrique como figura de fachada. Fase 1. Inserir cláusulas de controle em contratos. Felipe responsável. Fase 2. Desviar recursos operacionais gradualmente. Rodrigo responsável. Fase 3. Criar dependência de investimento externo apresentando crise de caixa. Dr. Augusto responsável pelos relatórios. Fase 4. Forçar fusão com investidores como única salvação. Todos. Compensação total. 5 milhões divididos entre Felipe, Rodrigo e Augusto. Timeline. 12-18 meses. Status. Fase 3 em andamento. Henrique leu 3 vezes. 4. As palavras não mudavam. Não foi erro. Não foi desespero por uma filha doente. Foi conspiração premeditada de 8 meses para roubar sua empresa. E a desculpa da filha de Felipe? Verdadeira. Mas ele havia aceitado o dinheiro meses antes da menina adoecer. A doença foi conveniência que tornou a traição mais palatável. Henrique sentiu raiva fervendo como nunca sentiu na vida. Pegou o celular. Ligou para Dr. Augusto. 3 toques. 4. Alô? A voz sonolenta atendeu.
Senhor Costa, são 4:30 da manhã. Reúne o conselho. Agora. Todos. Manda mensagem dizendo que é emergência máxima. Quem não vier em 1 hora está demitido. O que aconteceu? Você sabe exatamente o que aconteceu, Augusto, e vai explicar para todo mundo. Em 1 hora. Desligou antes que o homem respondesse. 50 minutos depois, a sala de reuniões estava cheia. 17 executivos, 5 advogados externos que Henrique havia contratado às pressas e Juliana com Helena, que havia insistido em vir. Rodrigo Mendes estava lá. 38 anos, cabelos grisalhos precoces, terno impecável mesmo às 5:30 da manhã. Sorriu quando viu Henrique. E aí, amigão? Que emergência é essa que não podia esperar até... Senta. Henrique interrompeu, a voz gélida. O sorriso de Rodrigo vacilou. Henrique, o que... Eu disse senta! O grito fez todos pularem. Helena se encolheu no canto e Juliana a abraçou protetoramente. Rodrigo sentou lentamente, o rosto ficando pálido. Henrique ligou o projetor. A primeira imagem que apareceu foi o documento Operação Sucessão. Alguém pode me explicar isso? A sala ficou em silêncio mortal. Dr. Augusto estava branco como papel. Rodrigo olhava fixamente para a mesa. Não? Henrique pressionou. Ninguém quer explicar a Operação Sucessão? O plano de 8 meses para me roubar? Henrique, eu posso explicar. Rodrigo começou. Pode? Henrique bateu a mão na mesa com tanta força que rachou o vidro. Você pode explicar como desviou 3.200.000 reais da empresa? Pode explicar como conspirou com Felipe e Augusto para me transformar em fantoche? Pode explicar como destruiu 12 anos de amizade? A última frase saiu em berro puro, lágrimas escorrendo pelo rosto de Henrique. Nós não íamos te machucar, Rodrigo sussurrou. Você ainda seria dono, ainda teria a empresa. Mas sem controle, Henrique gritou. Sem poder de decisão, sendo manipulado como marionete enquanto vocês embolsavam milhões. A empresa estava estagnada, Rodrigo explodiu de volta. 12 anos trabalhando ao seu lado e você nunca me deu sociedade real. Nunca me fez sócio. Eu construí essa empresa tanto quanto você. Então pedi a sociedade, me confrontava, mas não conspirava pelas minhas costas. Como eu ia pedir? Rodrigo estava chorando agora. Você deixou claro 1000 vezes que a empresa era sua, seu nome, sua visão, seu império. Eu era apenas o funcionário que cuidava do dinheiro. Você era meu amigo. Henrique soluçou. Meu melhor amigo. E me traiu por dinheiro. Por respeito, Rodrigo gritou. 12 anos dando sangue, 12 anos de noites sem dormir, 12 anos vendo você levar todo o crédito. Eu merecia mais. A sala inteira estava petrificada assistindo os 2 homens, antigos melhores amigos, se destruindo mutuamente. Você merecia honestidade, Henrique disse, a voz quebrando completamente. E eu merecia lealdade. Nenhum de nós conseguiu dar isso ao outro. Rodrigo cobriu o rosto soluçando. Doutor, Augusto, Henrique se virou. Você também tem algo a dizer? O executivo estava tremendo. Eu só fiz os relatórios que me pediram. Não sabia que... Não sabia? Henrique jogou outro documento na mesa. Aqui está seu e-mail confirmando participação. Aqui está sua conta recebendo 400.000 reais em consultoria. Augusto desabou. Minha esposa está com Alzheimer. Os tratamentos custam uma fortuna. Eu estava desesperado. E eu teria ajudado, Henrique gritou. Todos vocês. Se tivessem pedido, eu teria ajudado, mas preferiram me roubar. Porque você nunca nos viu, Rodrigo explodiu. Para você, éramos peças, funcionários, nunca parceiros, nunca iguais. Você construiu um império se sentindo sozinho, mas nos fez sentir ainda mais sozinhos trabalhando para você. A acusação atingiu Henrique como um tiro. Ele olhou ao redor da sala. Executivos desviando o olhar. Alguns concordando discretamente com Rodrigo. É assim que todos se sentem? Henrique perguntou, a voz saindo pequena agora. Silêncio. Alguém? Ele insistiu. Alguém mais acha que eu os trato como peças? Uma executiva, doutora Beatriz, levantou a mão timidamente. Senhor Costa,
Com todo respeito, nós trabalhamos muito, mas você nunca pergunta sobre nossas vidas, nunca sabe nossos aniversários, nunca conheceu nossas famílias. Eu não sabia que isso importava. Henrique sussurrou. Importa, outro executivo falou. Trabalhamos 60 horas por semana, sacrificamos tempo com filhos, esposas, vidas, e você só nos chama quando precisa de algo. Henrique sentiu o chão sumindo. Vocês também estão contra mim? Não! Vários responderam rápido. Mas entendemos a frustração. Frustração não justifica roubo, doutora Beatriz adicionou. Rodrigo, Felipe e Augusto erraram feio. Mas, senhor Costa, talvez você também precise olhar para como lidera. A sala ficou em silêncio constrangedor. Henrique afundou na cadeira. Estava processando demais. Traição, roubo. E agora, críticas sobre liderança que talvez fossem verdade. Foi quando sentiu a mãozinha de novo. Helena estava ao lado dele, estendendo um papel dobrado. Desenhei para o senhor, ela disse baixinho. Henrique abriu com mãos trêmulas. Era um desenho de um homem sozinho em uma sala grande. Ao redor, várias pessoas pequenas com rostos tristes. E embaixo, com letra de criança. Tio Henrique tem muitas pessoas, mas está sozinho. Henrique olhou para aquele desenho e algo quebrou dentro dele. Uma criança de 7 anos via o que ele se recusava a ver. Ele não tinha amigos, tinha funcionários, não tinha família, tinha empresa, não tinha vida, tinha trabalho. E no processo de construir um império, havia esquecido de construir relações humanas reais. Rodrigo, ele disse baixinho, ainda segurando o desenho, você está certo. Eu te tratei como funcionário, não como parceiro. Rodrigo olhou para cima, surpreso. Mas isso não justifica roubo. Henrique continuou, a voz firme agora. Não justifica conspiração. Não justifica traição. Eu sei, Rodrigo sussurrou. Vocês três. Henrique olhou para Rodrigo, Augusto e a cadeira vazia de Felipe. Quase destruíram tudo. E a pior parte, eu quase deixei. Porque estava tão focado em construir uma empresa que esqueci de construir uma equipe. Ele se levantou, segurando o desenho de Helena. Todos estão demitidos. Rodrigo, Augusto e todos os advogados que aprovaram essas mudanças. Processo criminal começa segunda-feira. Henrique, Rodrigo tentou. Mas Henrique interrompeu. Vou pagar os tratamentos da esposa do Augusto. E Rodrigo, vou criar um fundo de participação nos lucros para todos os executivos remanescentes. Vocês estavam certos sobre eu não valorizar o time. Isso muda agora. A sala explodiu em murmúrios. Não porque vocês merecem depois da traição, Henrique esclareceu, mas porque os outros merecem. Os que ficaram leais mesmo sendo tratados como peças. Rodrigo saiu da sala chorando, seguido por Augusto e 2 outros executivos envolvidos. Quando a porta fechou, Henrique olhou para os 11 executivos restantes. Alguém mais está comprometido? Essa é a última chance de confessar. Silêncio. Porque se eu descobrir depois, não haverá perdão. Nem tratamento pago. Nem segunda chance. Ninguém se mexeu. Então vamos reconstruir. Do zero se preciso. Mas dessa vez como equipe de verdade. Aplausos tímidos começaram, crescendo até preencher a sala. Henrique olhou para Helena, que sorria orgulhosa. Mas então Juliana se levantou, pálida. Henrique, tem mais uma coisa. Mais? Ele sentiu exaustão tomando conta. Achei um e-mail no sistema. Não é de Rodrigo ou Felipe. De quem? Juliana hesitou, olhando para Helena antes de responder. Da sua ex-esposa. O mundo parou novamente. Camila, Henrique sussurrou. Ela está envolvida? O e-mail é de 6 meses atrás, para Felipe, oferecendo informações privilegiadas sobre você em troca de dinheiro. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco. Camila, sua ex-mulher de 2 anos atrás, a mulher que jurou amá-lo eternamente. Também estava conspirando. Quanto ela pediu? Sua voz saiu mecânica. 200 mil. E Felipe pagou? Juliana assentiu, mostrando a confirmação de transferência. Henrique desabou na cadeira completamente. Não foi só Rodrigo. Não foi só Felipe. Não foi só Augusto.
Foi uma rede inteira de pessoas que ele confiou. Todos conspirando, todos mentindo, todos o vendendo. E a pior parte, ele havia ajudado a criar isso. Com sua frieza, sua distância, seu foco obsessivo em trabalho, em vez de pessoas. Helena subiu no colo dele silenciosamente, abraçando. Tio Henrique, ela sussurrou. Você não está sozinho. Tem eu, tem mamãe, tem os tios bons que ficaram. E Henrique finalmente entendeu. Quantidade de pessoas não significava nada. Eram as pessoas certas que importavam. Mamãe, eu não fiz nada de errado, fiz? A pergunta de Helena quebrou o silêncio que havia se instalado na sala de reuniões depois que os últimos executivos saíram. Juliana abraçou a filha, percebendo pela primeira vez que a menina estava tremendo. Claro que não, meu amor. Por que está perguntando isso? Porque o tio Rodrigo chorou. E o tio Felipe também. Eu fiz eles chorarem quando contei sobre os números. Henrique se virou imediatamente, ajoelhando-se na frente de Helena. Segurou as mãozinhas dela nas suas. Helena, olha para mim. Você não fez nada errado. Nada. Você apenas disse a verdade. As pessoas que choraram fizeram isso porque mentiram, não porque você contou. Mas eles eram seus amigos. E amigos de verdade não mentem. Henrique disse firmemente. Você me salvou 2 vezes. Entende? Helena assentiu, mas ainda parecia insegura. Docinho, Juliana interveio gentilmente. Conta para o tio Henrique sobre as vezes que você brincava embaixo da mesa. Henrique franziu a testa. Embaixo da mesa? É, Helena disse baixinho. Quando a mamãe tinha que trabalhar e eu ficava esperando, eu brincava embaixo da mesa grande. É um esconderijo bom. Ninguém me vê lá. Quantas vezes você ficou lá? Henrique perguntou, começando a entender. Muitas. Às vezes a mamãe demorava muito com os papéis. Então eu levava meus desenhos e ficava embaixo da mesa. É fresquinho lá. Juliana explicou. Nos últimos 6 meses tive que trabalhar muitos finais de tarde organizando relatórios aqui na sala de reuniões. A Helena ficava comigo, mas para não atrapalhar, ela se escondia embaixo da mesa desenhando. Eu verificava a cada 15 minutos, mas ela ouvia as conversas. Henrique completou, sentindo um arrepio. Eu não queria ouvir, Helena disse rapidamente. Mas as pessoas falavam alto às vezes. E eu ouvi o tio Felipe e o tio Rodrigo conversando sozinhos várias vezes. O que mais você ouviu? Henrique perguntou, o coração disparando. Helena mordeu o lábio. Tem uma senhora que eu não sei o nome. Ela veio aqui 3 vezes, sempre à noite, quando tinha pouca gente. Como ela era? Cabelo vermelho comprido. Ela usava perfume forte que fazia meu nariz coçar. E ela falava engraçado, tipo cantando as palavras. Henrique ficou pálido. Camila, sua ex-esposa. Cabelo vermelho, perfume caro de jasmim e sotaque carioca que fazia as frases soarem musicais. Ela falou com o tio Felipe uma vez. Helena continuou. Disse que você ainda usava a mesma senha em tudo e que você sempre revisava contratos às quintas de manhã, nunca à tarde. Informações operacionais. Hábitos pessoais. Camila havia vendido cada detalhe da rotina dele. O que mais ela disse? Que você tinha medo de ficar sozinho, que era seu ponto fraco. Helena pausou. O que é ponto fraco, tio Henrique? Henrique sentiu como se tivesse levado um soco. Camila conhecia seus medos mais profundos. Os havia usado contra ele e vendido essa informação para pessoas que queriam destruí-lo. É algo que te machuca mais fácil, Juliana respondeu pela filha, vendo que Henrique não conseguia falar. Então, ela estava certa? Helena perguntou inocentemente. O tio tem medo de ficar sozinho? Henrique olhou para aquela criança de 7 anos, tão pequena, mas tão perceptiva, e não conseguiu mentir. Tenho, ele admitiu, a voz quebrando. Tenho muito medo. Helena o abraçou forte. Mas o tio não está sozinho. Tem eu, a mamãe e as pessoas boas que ficaram. Era a 2ª vez que ela dizia isso. E pela 2ª vez, Henrique se pegou chorando nos braços de uma criança. Henrique, Juliana disse hesitante, tem mais uma coisa. A Helena também ouviu a Camila falando sobre... Ela parou, olhando para a filha com preocupação. Sobre o que, Ju? Amor. Juliana se dirigiu a Helena. Pode ir desenhar ali no canto? Preciso falar com o tio Henrique sobre coisas de adulto. Helena obedeceu. E quando estava longe o suficiente,
Juliana se aproximou de Henrique. A Camila disse ao Felipe que você nunca descobriria sobre o filho. O mundo parou. Que filho? Juliana respirou fundo. Aparentemente, quando vocês estavam casados, a Camila engravidou, mas não contou para você. Fez um aborto sem você saber. Henrique sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela estava grávida? A Helena ouviu ela dizendo que ele nunca soube que ia ser pai e nunca vai saber que deixou de ser. Henrique se sentou pesadamente, incapaz de processar. Camila, grávida, aborto, um filho que ele nunca soube que existiu. Porque ela não me contou. Ele sussurrou. Não sei. Mas pelo que a Helena ouviu, ela disse ao Felipe que não queria trazer criança para um casamento morto. Casamento morto? Henrique repetiu mecanicamente. Nós estávamos casados há apenas 1 ano quando ela pediu divórcio. Talvez para ela já estivesse morto, Juliana disse gentilmente. Henrique cobriu o rosto com as mãos. Um filho. Ele poderia ter tido um filho. Uma família de verdade. Mas Camila havia decidido sozinha, sem dar a ele nem mesmo a chance de saber. Eu preciso falar com ela, ele disse, levantando-se bruscamente. Henrique, são 6 da manhã. Não me importo. Ele pegou o celular e discou o número que jurou ter deletado, mas ainda sabia de cor. 3 toques. 4. Alô? A voz sonolenta de Camila atendeu. Precisamos conversar. Agora. Houve uma pausa. Henrique, que horas são? 6 da manhã. E você tem 1 hora para chegar no meu escritório ou eu vou até aí. Sobre o que você quer? Você sabe exatamente sobre o que. 1 hora, Camila. Ele desligou antes que ela respondesse. 53 minutos depois, Camila entrou na sala de reuniões. Estava usando jeans e blusa simples, cabelo vermelho preso num coque bagunçado, sem maquiagem. Henrique nunca a havia visto assim. Nos 2 anos de casamento, ela sempre estava impecável. Henrique, o que está acontecendo? Ela perguntou, tentando soar casual, mas visivelmente nervosa. Senta. Prefiro ficar em pé. Eu disse senta! O grito fez Camila pular e se sentar rapidamente. Helena, que ainda estava no canto desenhando, se encolheu. Henrique respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, docinho, ele disse para Helena. Não era com você. Virou-se para Camila, colocando um envelope grosso na mesa. 200 mil reais. Transferidos para você há 6 meses por Felipe Moura. Quer explicar? Camila ficou branca. Eu não sei do que você está. Não mente! Henrique bateu a mão na mesa. Eu tenho os e-mails, tenho as transferências, tenho testemunha que te ouviu vendendo informações sobre mim. Camila olhou ao redor e viu Helena no canto. A menina acenou timidamente. O rosto de Camila passou de branco para vermelho. A criança? Ela sussurrou incrédula. Uma criança é sua testemunha? Uma criança que ouve mais que os adultos prestam atenção, Henrique respondeu. E que tem memória melhor que qualquer gravador. Camila afundou na cadeira, percebendo que estava encurralada. Tá bom, ela disse finalmente. Sim, eu vendi informações sobre você. Por quê? Porque você me devia, ela explodiu. 2 anos de casamento onde eu era invisível. Onde você trabalhava 18 horas por dia e mal lembrava que tinha esposa. Onde eu dormia sozinha mais noites do que acompanhada. Então você me traiu vendendo segredos? Eu te traí muito antes disso, Camila gritou de volta. Ou você acha que todos aqueles jantares com amigas eram reais? Eu tinha outro relacionamento nos últimos 8 meses do nosso casamento. Henrique sentiu como se tivesse levado um tapa. E o filho? Ele perguntou baixinho. Era meu? Camila ficou paralisada. Como você? Quem te contou? Era meu ou não? Silêncio. Responde! Não sei! Camila gritou, lágrimas escorrendo agora. Eu não sei, Henrique. Poderia ser seu ou do outro homem. Por isso não contei. Por isso fiz o aborto. A sala ficou em silêncio absoluto. Até a Helena havia parado de desenhar. Você estava grávida, Henrique disse mecanicamente. E não sabia quem era o pai porque estava me traindo. Sim, Camila admitiu entre soluços. E quando fiquei grávida, entrei em pânico. Não podia ter uma criança sem saber quem era o pai. Não podia fazer teste de DNA sem você descobrir a traição. Então eu resolvi do único jeito que consegui pensar. Matou o nosso filho. Henrique sussurrou.
Não era só seu, Camila protestou. Poderia ser do outro homem, mas poderia ser meu também. E você não me deu nem a chance de saber. Henrique se levantou, incapaz de ficar sentado. Caminhou até a janela, olhando para a cidade acordando lá embaixo. 6:30 da manhã, o sol nascendo, pessoas indo trabalhar, vida normal continuando enquanto a dele desmoronava. Por que você vendeu informações sobre mim 6 meses atrás? Ele perguntou sem se virar. Estávamos divorciados há mais de 1 ano. Porque eu fiquei sem dinheiro, Camila respondeu. O apartamento que você me deu na separação não era suficiente. Eu estava com dívidas. Quando o Felipe me procurou oferecendo dinheiro por informações simples sobre você, eu aceitei. Simples? Henrique riu amargamente. Você vendeu meus medos, meus hábitos, minhas senhas, tudo que poderia ser usado contra mim. Eu precisava do dinheiro. Todos precisavam. Henrique se virou bruscamente. Felipe precisava para a filha doente. Rodrigo precisava porque se sentia desvalorizado. Augusto precisava para a esposa com Alzheimer. E você precisava para pagar dívidas. Todo mundo tinha uma desculpa, mas ninguém simplesmente me pediu ajuda. Por que você não ajudaria? Camila gritou de volta. Você nunca ajudava, sempre focado no trabalho, na empresa, em construir seu império. Pessoas eram apenas peças para você. Eu sei, Henrique gritou ainda mais alto. Eu sei que fui um péssimo marido. Eu sei que fui um chefe distante. Eu sei que construí paredes em vez de pontes. Mas isso não justifica traição. Não justifica conspiração. Não justifica você vender pedaços de mim para pessoas que queriam me destruir. Camila estava chorando descontroladamente agora. Eu te amava, ela disse entre soluços. No começo, eu realmente te amava. Mas você matou esse amor com sua frieza, com sua ausência, com suas prioridades que nunca incluíam a mim. Henrique sentiu lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair na frente dela. Sai, ele disse baixinho. Henrique, sai do meu escritório, sai da minha empresa, sai da minha vida. Camila se levantou, pegando a bolsa com mãos trêmulas. Caminhou até a porta, mas parou e olhou para trás. Eu sinto muito. Sobre o bebê, sobre tudo. Não sente. Henrique respondeu sem olhar. Você sente que foi pega. Não é a mesma coisa. Camila saiu, fechando a porta suavemente atrás dela. Henrique ficou parado ali, olhando para o espaço vazio que ela deixou. Uma esposa que o traiu. Um filho que nunca existiu completamente, mas que ele nunca teria a chance de conhecer. Anos de mentiras desmoronando em uma única manhã. Sentiu a mãozinha de novo. Helena estava ao lado dele, estendendo um papel. Outro desenho. Era uma árvore, mas não uma árvore normal. Era uma árvore quebrada ao meio, com o tronco rachado. E ao redor, várias pessoas pequenas, plantando árvores novas. O que é isso, docinho? É o tio. A árvore quebrada é o tio. Está machucada. Mas as pessoas boas estão plantando árvores novas ao redor, para fazer uma floresta. Henrique olhou para aquele desenho e algo mudou dentro dele. Ele estava quebrado, rachado, ferido profundamente. Mas ainda havia pessoas ao redor dispostas a construir algo novo. Helena, ele disse, ajoelhando-se e olhando nos olhos dela. Você é a pessoa mais sábia que já conheci. Eu só desenho o que vejo, ela respondeu com simplicidade infantil. E o que mais você vê? Helena olhou para ele com aquela seriedade estranha de novo. Vejo o tio aprendendo a não ficar sozinho de verdade. Não com muitas pessoas, mas com as pessoas certas. Henrique a abraçou, finalmente deixando as lágrimas caírem livremente. Juliana se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Vamos para casa, Henrique. Você precisa descansar. Não posso. Tem muito trabalho a fazer. Contratos para revisar, auditoria para começar, e vai continuar tendo amanhã, Juliana disse firmemente. Mas agora você precisa processar tudo o que aconteceu, precisa dormir, precisa respirar. Henrique ia protestar, mas Helena o interrompeu. O tio pode vir para a nossa casa? A mamãe faz panqueca muito boa no café da manhã. E panqueca conserta tristeza. Henrique riu através das lágrimas. Conserta? Conserta. Helena confirmou com convicção absoluta. E pela primeira vez em 24 horas, Henrique aceitou ajuda.
Aceitou que não podia fazer tudo sozinho. Aceitou que estava quebrado e precisava de tempo para se reconstruir. Tá bom, ele disse. Vamos fazer panquecas. Enquanto saíam do escritório, o sol finalmente nasceu completamente lá fora. E Henrique percebeu que, apesar de tudo que havia perdido nas últimas horas, havia ganho algo infinitamente mais valioso. Uma família, pequena, improvável, formada por escolha e não por sangue, mas real. Mais real que qualquer coisa que ele havia tido antes. 3 dias depois, Henrique estava sentado na cozinha de Juliana às 7 da manhã, observando Helena desenhar enquanto esperavam as panquecas ficarem prontas. Ele havia dormido no sofá dela nas últimas noites, incapaz de voltar para sua cobertura vazia de 200 metros quadrados que mais parecia um mausoléu do que um lar. Tio Henrique, Helena disse sem levantar os olhos do papel. Por que adultos complicam tanto as coisas? Como assim, docinho? Tipo, se alguém precisa de ajuda, por que não pede? Se alguém está triste, por que finge que está bem? Se alguém gosta de alguém, por que não fala? Henrique trocou um olhar com Juliana, que sorriu levemente enquanto virava as panquecas. Porque adultos têm medo, ele respondeu honestamente. Medo de parecer fraco, de incomodar, de ser rejeitado. Isso é bobo, Helena declarou com a franqueza brutal das crianças. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, até super-heróis. Você está certa, Henrique admitiu. É muito bobo. Seu celular tocou. Era Dr. Vinícius, um dos executivos que permaneceram leais. Henrique atendeu. Senhor Costa, os auditores externos chegaram e encontraram algo. O estômago de Henrique apertou. Encontraram o quê? É melhor o senhor vir ver pessoalmente. 1 hora depois, Henrique estava na sala de reuniões, cercado por 3 auditores da firma Transparência Total, a empresa mais respeitada do país em investigações corporativas. A líder da equipe, doutora Marina Fonseca, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, colocou uma pasta grossa na mesa. Senhor Costa, nos últimos 3 dias, analisamos 5 anos de registros financeiros da sua empresa e descobrimos algo perturbador. Pior que 3 milhões desviados? Muito pior. Ela abriu a pasta. Os 3 milhões que o senhor descobriu foram apenas a ponta do iceberg. Encontramos mais 7 milhões e 400 mil reais desviados através de contratos fantasmas, fornecedores inexistentes e pagamentos duplicados. Henrique sentiu o mundo girar. 10 milhões? 10 milhões e 600 mil para ser exata. Distribuídos ao longo de 4 anos. 4 anos, Henrique repetiu mecanicamente. Rodrigo estava me roubando há 4 anos. Não apenas o senhor Rodrigo, doutora. Marina virou uma página. Identificamos pelo menos 5 pessoas envolvidas na operação. Algumas vocês já descobriram. Felipe Moura, Rodrigo Mendes, Dr. Augusto Silva. Mas há 2 que ainda estão na empresa. O sangue de Henrique gelou. Quem? Doutora Beatriz Costa e Juliana Santos. O nome atingiu Henrique como um tiro no peito. Não, ele sussurrou. Não a Juliana. Você está enganada. Senhor Costa, há transferências para a conta dela. 45 mil reais nos últimos 6 meses, vindos de uma das contas offshore que Rodrigo controlava. Não! Henrique se levantou bruscamente. A Juliana não faria isso. Ela é cúmplice, doutora Marina completou firmemente. As evidências são irrefutáveis. Datas, valores, códigos de transação. Tudo rastreável. Henrique sentia náusea subindo. Não, Juliana. Não a mulher que o acolheu quando estava destruído. Não a mãe de Helena. Não a pessoa em quem ele mais confiava agora. Tem que haver um erro. Ele insistiu desesperadamente. Não há erro. Doutora Marina mostrou os extratos. Olha, primeira transferência. 8 meses atrás, 15 mil reais. Segunda. 6 meses atrás, 15 mil. Terceira. 4 meses atrás, 15 mil. Henrique olhava os números, mas não conseguia processar. Juliana, sua secretária há 8 anos. A mulher que conhecia cada detalhe da vida dele. Que tinha acesso a tudo. Onde ela está agora?
Dr. Vinícius perguntou. Na casa dela, Henrique respondeu automaticamente. Com a Helena. Precisamos chamá-la aqui, doutora Marina disse. E chamar a polícia. 10 milhões é crime grave. Espera. Henrique levantou a mão. Deixa eu falar com ela primeiro. Senhor Costa, ela pode fugir. Ela não vai fugir. Tem uma filha de 7 anos. Não vai abandoná-la. 20 minutos depois, Henrique estava na porta do apartamento de Juliana. Bateu 3 vezes. Ela abriu com um sorriso que morreu quando viu a expressão dele. Henrique, o que aconteceu? Precisamos conversar, sozinhos. Juliana franziu o teto, mas chamou Helena. Amor, vai para o quarto desenhar. O tio Henrique e eu precisamos conversar sobre coisas de adulto. Helena obedeceu, mas não antes de olhar para Henrique com preocupação. Quando a porta do quarto fechou, Henrique colocou os extratos bancários na mesa. Explica isso. Juliana pegou os papéis e Henrique observou cada microexpressão do rosto dela. Viu confusão, depois choque, depois pânico. De onde isso veio? Ela sussurrou. Da auditoria. 45 mil reais transferidos de contas offshore de Rodrigo para você. Eu nunca recebi isso. Juliana estava folheando desesperadamente. Henrique, você acredita em mim? Eu nunca roubaria de você. Então, como esse dinheiro apareceu na sua conta? Eu não sei. Ela estava chorando agora. Eu juro que não sei. Henrique queria acreditar. Deus como ele queria. Mas os números estavam ali, irrefutáveis. Juliana, se você precisava de dinheiro, por que não me contou? Eu teria ajudado. Eu sei que você teria ajudado. Ela gritou. Por isso eu nunca aceitaria dinheiro roubado. Você me conhece, Henrique. 8 anos trabalhando juntos. Eu jamais faria isso. Mas o dinheiro está na sua conta. Então alguém colocou lá sem eu saber. Juliana estava desesperada agora. Rodrigo tinha acesso aos sistemas. Ele poderia ter... Ela parou, os olhos se arregalando. O quê? Henrique pressionou. Há 6 meses, Rodrigo me pediu para assinar uns documentos para atualizar informações bancárias de todos os funcionários. Disse que era a rotina do RH. Eu assinei sem ler direito porque confiava nele. Henrique sentiu o coração disparar. Que tipo de documentos? Não lembro exatamente. Mas tinha meus dados bancários. Ele disse que era para depósito direto de algum bônus. Que bônus? Não sei. Nunca recebi nenhum bônus. Juliana estava em pânico total agora. Henrique, você tem que acreditar em mim. Eu quero acreditar, Ju. Mas os auditores dizem que as evidências são irrefutáveis. Então as evidências estão mentindo, ela gritou. Ou foram plantadas. Henrique, olha para mim. Olha, você realmente acha que eu conspiraria contra você? Que eu colocaria minha filha para espionar você? A menção a Helena fez Henrique pausar. Helena. A menina que o salvou 2 vezes. A menina que Juliana criava sozinha com amor infinito. A Helena sabe disso? Ele perguntou baixinho. Sabe do quê? Que estou sendo acusada de roubar você? Não! E não vai saber porque não fiz nada. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Helena saiu com os olhos vermelhos. Tio Henrique, a mamãe não rouba. Ela me ensinou que roubar é errado. Docinho, volta para o quarto. Juliana começou. Não! Helena gritou, surpreendendo os 2 adultos. O tio está achando que a mamãe fez coisa ruim, mas ela não fez. A mamãe é boa. Henrique ajoelhou na frente da menina. Helena, os números mostram... Números mentem! Helena gritou. E de repente Henrique se lembrou. Ela havia dito exatamente o oposto dias atrás. Não, espera. Pessoas mentem. Números não mentem. Mas pessoas podem fazer números mentirem. A lógica infantil, mas perfeita, atingiu Henrique como um raio. Rodrigo tinha acesso total ao sistema financeiro. Poderia ter criado transferências falsas. Poderia ter plantado evidências na conta de Juliana para desviar suspeitas dele. Ju, Henrique disse rapidamente. Você tem acesso ao seu banco online? Tenho, por quê? Mostra seu histórico dos últimos 8 meses. Todas as entradas. Juliana pegou o celular com mãos trêmulas, abrindo o aplicativo do banco. Começou a mostrar cada transação. Salário. Salário, salário. Algumas transferências pequenas de amigas dividindo contas de restaurante. Não tem nenhuma entrada grande aqui, ela disse.
Porque as transferências não foram para essa conta. Henrique percebeu. Rodrigo deve ter aberto uma conta fantasma no seu nome, com seus dados que você assinou sem saber. Juliana cobriu a boca com a mão. Ele me usou. Ele usou todo mundo, Henrique disse, sentindo raiva fervendo novamente. Plantou evidências na sua conta para caso fosse descoberto. Você também cairia. Mas os auditores vão acreditar nisso? Vão ter que acreditar, porque eu acredito em você. Juliana desabou chorando e Helena correu para abraçá-la. Henrique abraçou as duas, formando um círculo protetor. Sinto muito. Ele sussurrou. Sinto muito por ter duvidado. Você tinha motivos, Juliana soluçou. Depois de tudo que aconteceu, mas deveria ter conhecido você melhor. 8 anos trabalhando juntos. Eu deveria saber que você jamais faria isso. Voltaram juntos ao escritório, onde Henrique explicou a teoria para os auditores. Doutora Marina franziu o teto. É possível que transferências tenham sido fabricadas, mas precisamos de prova. Então investiga a conta que recebeu o dinheiro, Henrique ordenou. Aposto que Juliana nunca acessou ela, nunca movimentou, porque nunca soube que existia. A investigação levou 2 horas e confirmou. Uma conta corrente havia sido aberta no nome de Juliana 8 meses atrás, usando os documentos que ela assinou. Mas o IP de acesso era sempre do escritório de Rodrigo. As transferências entravam, mas nunca saíam. O dinheiro apenas ficava lá, acumulando, criando evidência falsa. Rodrigo estava construindo bodes expiatórios. Doutora Marina disse, admirada com a crueldade. Se fosse descoberto, poderia apontar para vocês. Quantas outras pessoas ele fez isso? Henrique perguntou. Estamos checando, mas pelo menos mais 3 funcionários têm contas suspeitas. Henrique sentou pesadamente. Rodrigo não era apenas ladrão. Era manipulador sistemático que destruía vidas para proteger a própria. Quero ele preso, Henrique disse. Rodrigo, Felipe, Augusto, todos. E quero cada centavo recuperado. Vamos fazer o possível, doutora Marina prometeu. Mas 10 milhões distribuídos em contas offshore. Pode levar anos. Não me importo. Quero justiça. Naquela noite, Henrique convocou todos os funcionários restantes. 32 pessoas na sala de reuniões. Assustadas, nervosas, sem saber quem mais cairia. Sei que estão com medo, ele começou. Sei que não sabem em quem confiar. Eu também não sei. Mas vou fazer diferente agora. Ele respirou fundo. Durante anos, eu os tratei como funcionários, números, peças. E isso criou um ambiente onde traição cresceu porque ninguém se sentia valorizado. E isso muda hoje. Projetou um documento na tela. Reforma completa da empresa. Primeiro, participação nos lucros para todos. 20% dos lucros anuais serão distribuídos igualmente entre todos que permanecerem. Murmúrios de surpresa. Segundo, horário flexível. 60 horas semanais acabaram. 40 horas com direito a trabalho remoto. Mais surpresa. Terceiro, conhecer vocês. Vou fazer reuniões individuais mensais com cada um. Não sobre trabalho, sobre vida, família, sonhos. Porque descobri do jeito mais doloroso que empresa é feita de pessoas, não de números. Silêncio absoluto. E quarto, tolerância zero para desonestidade, mas também tolerância zero para a falta de humanidade da minha parte. Se alguém precisar de ajuda, me procura. Não importa o motivo. Família doente, dívidas, problemas pessoais. Vamos resolver juntos, sem julgamento. Uma funcionária levantou a mão timidamente. E se a gente não acreditar? E se achar que é promessa vazia? Então observem minhas ações nos próximos meses, Henrique disse. E se eu falhar, me cobrem. Publicamente, sem medo de retaliação. Aplausos começaram. Hesitantes no começo, depois crescendo até preencher a sala. Quando todos saíram, apenas Juliana e Helena permaneceram. Você está mudando, Juliana disse suavemente. Estou tendo que mudar, Henrique corrigiu. Deveria ter mudado anos atrás. Nunca é tarde. Helena se aproximou com outro desenho. Era Henrique. Não mais sozinho, mas cercado de pessoas sorrindo. E embaixo, tio Henrique aprendeu. Ele abraçou a menina, sentindo lágrimas de gratidão. 3 vezes ela o havia salvado.
3 vezes com apenas palavras simples de criança. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Henrique Costa? Uma voz masculina perguntou. Quem é? Meu nome é Eduardo Martins. Sou o proprietário da fornecedora Martins. Aquela com as multas abusivas no contrato. Henrique se endireitou. Sim, precisamos conversar. Porque eu também fui vítima de Rodrigo Mendes. E tenho informações que vão mudar tudo o que você pensa que sabe. Eduardo Martins chegou ao escritório de Henrique na manhã seguinte. Um homem de 52 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem carregava segredos pesados demais. Sentou-se na frente de Henrique com uma pasta volumosa. Obrigado por me receber, ele começou. Sei que depois de tudo que aconteceu você não confia em ninguém, mas preciso que confie em mim pelos próximos 20 minutos. Tem 20 minutos, Henrique disse. Fala. Eduardo abriu a pasta. Rodrigo Mendes me procurou há 3 anos. Disse que você queria expandir negócios com fornecedores regionais. Ofereceu contrato de exclusividade por 5 anos. Eu nunca autorizei exclusividade. Henrique interrompeu. Eu sei disso agora. Mas na época, Rodrigo mostrou documentos com sua assinatura. Pareciam legítimos. Aceitei o contrato. E as multas abusivas? Foram inseridas depois que assinei, Eduardo explicou. Recebi a versão final por e-mail, mas os valores de multa haviam sido alterados de 500 mil para 3 milhões. Quando questionei, Rodrigo disse que você havia aprovado pessoalmente porque queria garantias de comprometimento. Henrique sentiu raiva fervendo. Ele falsificou minha assinatura? Não apenas a sua. A minha também. Olha isso. Eduardo mostrou 2 contratos lado a lado. Este é o que eu assinei. Este é o que foi registrado. São completamente diferentes. Os documentos eram assustadoramente similares, mas as cláusulas financeiras eram totalmente divergentes. Por que você não me procurou antes? Henrique perguntou. Porque Rodrigo disse que se eu reclamasse, você cancelaria o contrato e me processaria pelas multas. 3 milhões, Henrique. Eu não tinha como pagar. Minha empresa teria falido. Então você ficou refém. Nós 2 ficamos. Eduardo corrigiu. Você estava pagando preços inflacionados pelos meus produtos sem saber. Eu estava preso num contrato que não assinei. E Rodrigo embolsava a diferença. Quanto? Eduardo fez contas rapidamente. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 2 milhões e meio só no meu contrato. Henrique passou a mão pelo rosto. 2 milhões e meio. Somados aos 10 milhões já descobertos, Rodrigo havia desviado quase 13 milhões. Tem mais, Eduardo continuou. Não sou o único fornecedor que Rodrigo fez isso. Conversei com pelo menos outros 4, todos com contratos alterados, multas abusivas, preços inflacionados. Me dá os nomes, Henrique pediu. Eduardo entregou uma lista. 5 empresas. Henrique reconheceu todas. Se todos vocês foram vítimas do mesmo esquema, Henrique calculou mentalmente. Estamos falando de quanto no total? Minha estimativa? Perto de 20 milhões de reais. O número atingiu Henrique como um tiro. Não eram 10 milhões. Eram 20. 20 milhões de reais roubados sistematicamente durante anos. Vou processar Rodrigo, Henrique disse. E vou anular todos esses contratos fraudulentos. Vocês não devem as multas. Ele deve a vocês. Eduardo deixou escapar um sorriso de alívio pela primeira vez. Obrigado. Você não sabe o peso que isso tira dos nossos ombros. Depois que Eduardo saiu, Henrique convocou a doutora Marina Fonseca, a auditora-chefe. Precisamos falar sobre doutora Beatriz, ele disse. Marina franziu o teto. O que tem ela? Você disse que ela estava envolvida, mas ela foi uma das executivas que permaneceu leal e até criticou minha liderança construtivamente. Algo não bate. Marina abriu o laptop. Realmente há transferências suspeitas ligadas ao nome dela. Mas ela pausou, verificando algo. Espera, isso é estranho. O quê? As transferências para a conta atribuída à doutora Beatriz foram todas revertidas dias depois. Voltaram para as contas de origem. Henrique se inclinou para a frente. Como assim? Olha aqui. 15 mil entram na conta dela. 3 dias depois, 15 mil saem de volta. Aconteceu 4 vezes nos últimos meses. Alguém estava testando o sistema, Henrique percebeu. Fazendo transferências temporárias para ver se seriam detectadas. Exato.
E quando não foram detectadas, começaram a fazer permanentes para outras contas, como a de Juliana. Então Beatriz não está envolvida? Não apenas não está envolvida, Marina disse lentamente. Como pode ter sido a primeira vítima do teste? E se ela percebeu as movimentações estranhas na conta dela? Henrique pegou o telefone imediatamente. Beatriz, vem na minha sala. Agora. 5 minutos depois, doutora Beatriz Costa entrou nervosamente. Senhor Costa, se é sobre os relatórios de vendas... Não é sobre relatórios, Henrique interrompeu. É sobre sua conta bancária. Você percebeu movimentações estranhas nos últimos meses? Beatriz arregalou os olhos. Sim. Como você sabe? Me conta. Há uns 6 meses comecei a ver pequenas transferências entrando e saindo da minha conta. Sempre valores pequenos, 15 mil, 20 mil. Entravam e 2 ou 3 dias depois saíam. Achei que era erro do banco. Você reportou? Reportei ao Rodrigo, Beatriz disse, e então percebeu. Oh, não. Foi o Rodrigo? Foi. Ele estava testando se conseguia movimentar dinheiro sem ser detectado. Sua conta foi o teste. E eu contei para ele que estava vendo as movimentações. Beatriz cobriu a boca horrorizada. Então ele parou de usar minha conta e passou a usar de outras pessoas. Exatamente. Você o alertou sem querer. Eu ajudei ele sem saber. Beatriz desabou na cadeira. Eu sou cúmplice. Você é vítima. Henrique corrigiu firmemente. Assim como Juliana. Assim como os fornecedores. Rodrigo era um predador sistemático que usava pessoas boas. Beatriz começou a chorar. Eu deveria ter investigado mais. Deveria ter ido à polícia, não ao Rodrigo. Mas agora você pode ajudar, Henrique disse. Você se lembra de datas exatas das movimentações? Valores? Qualquer detalhe? Lembro. Anotei tudo num caderno porque estava preocupada. Então traz esse caderno. Cada detalhe vai ajudar a prender Rodrigo. Depois que Beatriz saiu, Henrique sentou pesadamente. Mais uma pessoa boa que Rodrigo havia manipulado. Quantas outras existiam? Seu celular tocou. Era um número que ele reconheceu instantaneamente. Delegacia Central. Senhor Costa, aqui é delegado Marcelo Ferreira. Precisamos que venha à delegacia. É sobre Rodrigo Mendes. O coração de Henrique disparou. Vocês o prenderam? Não exatamente. Ele se entregou e quer falar com você. 1 hora depois, Henrique estava numa sala de interrogatório fria e sem janelas. Rodrigo estava sentado do outro lado da mesa, algemado, olhos vermelhos de tanto chorar, com a aparência de quem não dormia há dias. Obrigado por vir, Rodrigo disse com voz rouca. Você se entregou? Henrique perguntou incrédulo. Não tinha mais para onde correr. Contas bloqueadas, passaporte apreendido, nome em todos os jornais e pior, a culpa. Culpa? Rodrigo olhou diretamente nos olhos de Henrique pela primeira vez. 12 anos, Henrique. 12 anos trabalhando ao seu lado. Você era meu melhor amigo e eu te traí pelo pior motivo possível. Inveja. Não era apenas sobre reconhecimento? Henrique perguntou. No começo era, mas depois virou inveja pura. Você tinha a empresa no seu nome. Você recebia os elogios. Você aparecia nas revistas. E eu era apenas o diretor financeiro. Você poderia ter pedido sociedade. E você teria dado? Rodrigo perguntou diretamente. Henrique abriu a boca para responder e parou. Teria dado? Honestamente? Ou teria encontrado desculpas sobre controle, visão, autonomia? Não sei, ele admitiu. Provavelmente não, porque você está certo. Eu era controlador demais. Mas isso não justifica o que eu fiz, Rodrigo disse rapidamente. Não justifica nada. Roubar, mentir, destruir pessoas inocentes. Juliana, Beatriz, os fornecedores. Eu destruí vidas. Por que você está me contando isso? Rodrigo respirou fundo. Porque quero confessar tudo. Cada centavo desviado, cada contrato alterado, cada pessoa envolvida. Tudo. Em troca de quê? Nada, Rodrigo disse, e lágrimas começaram a cair. Não quero acordo. Não quero redução de pena. Quero que você saiba a verdade completa. Porque você merece. E porque... Sua voz quebrou completamente. Porque você ainda pagou o tratamento da filha do Felipe mesmo depois de descobrir que ele te traiu.
Você perdoou Augusto e pagou o tratamento da esposa dele. Você é a melhor pessoa do que eu jamais serei. Henrique sentiu um nó na garganta. Eu não mereço seu perdão. Rodrigo continuou. Mas preciso que você saiba. Eu sinto muito, do fundo da alma. Sinto muito por ter destruído nossa amizade, por ter destruído sua confiança, por ter sido tão pequeno quando você sempre foi tão grande. Rodrigo, Henrique começou, mas não sabia o que dizer. Tem uma coisa que você precisa saber. Rodrigo limpou as lágrimas. O dinheiro, os 20 milhões. Eu não gastei quase nada. O quê? Está tudo em contas offshore, intocado. Eu roubava compulsivamente, mas não conseguia gastar, porque cada vez que tentava, me sentia pior. Então por que continuava roubando? Porque eu era viciado, não no dinheiro, no poder de enganar você. No poder de ser mais esperto que o homem mais inteligente que conhecia. Era doentio. Henrique fechou os olhos, processando. Você está disposto a devolver tudo? Tudo. Cada centavo. E enfrentar as consequências completas. Prisão, multas, tudo. Por quê? Por que agora? Rodrigo sorriu tristemente. Porque uma menina de 7 anos me fez perceber algo. Quando ela gritou, defendendo a mãe, dizendo: números podem ser feitos para mentir, eu vi o que eu havia me tornado. Um homem que fazia números mentirem, que fazia tudo mentir, inclusive a mim mesmo. Helena salvou você também, Henrique murmurou. Ela salvou todos nós, Rodrigo concordou. Até os que não mereciam ser salvos. Henrique se levantou, caminhou até a janela minúscula da sala de interrogatório. 12 anos de amizade, 4 anos de traição, 20 milhões de reais. E agora confissão completa e arrependimento genuíno. Eu não sei se consigo te perdoar, Henrique disse honestamente. Não hoje. Talvez nunca completamente. Eu sei. E está tudo bem. Mas, Henrique se virou. Vou aceitar a devolução do dinheiro. E vou pedir ao juiz que considere sua cooperação na sentença. Não porque você merece, mas porque eu não quero mais ser o tipo de pessoa que guarda ódio. Rodrigo desabou em soluços. Obrigado. Obrigado por ser melhor que eu. Henrique saiu da delegacia sentindo um peso imenso saindo dos ombros. 20 milhões seriam devolvidos. Rodrigo confessaria tudo. Felipe também. Augusto estava cooperando. A conspiração estava desmoronando completamente. Mas havia uma última coisa que precisava fazer. Pegou o celular e fez uma ligação que não fazia há 2 anos. Alô? A voz de Camila atendeu cautelosamente. Sou eu. Precisamos conversar de verdade. Sem acusações, sem raiva, apenas verdades. Houve uma longa pausa. Tudo bem, ela disse finalmente. Estou ouvindo. Eu fui um péssimo marido. Distante, frio, ausente. Você estava certa sobre isso. Silêncio do outro lado. Mas você também errou, Henrique continuou. Traiu, mentiu, vendeu informações e pior. Tomou uma decisão sobre nosso filho sem me dar nem a chance de saber. Eu sei, Camila sussurrou. E eu sinto muito, verdadeiramente. Eu também sinto. Sinto que não fomos o que poderíamos ter sido. Que desperdiçamos 2 anos fingindo ser felizes, quando nenhum de nós era. O que você quer, Henrique? Quero encerrar este ciclo. Sem ódio, sem mágoa, apenas reconhecendo que nós 2 falhamos e seguindo em frente. Camila estava chorando agora. Eu posso devolver os 200 mil. Não quero seu dinheiro. Quero apenas paz, para mim e para você. Obrigada, ela soluçou. Obrigada por ser generoso quando eu não fui. Estamos quites, Henrique disse. Cuida-se, Camila. Você também, Henrique. Ele desligou e percebeu que pela primeira vez em 2 anos, pensar em Camila não machucava mais. O perdão não era fraqueza, era libertação. Voltou para o escritório onde Juliana e Helena esperavam. A menina correu para abraçá-lo. Tio, você está chorando de novo. São lágrimas tristes? Não, docinho. São lágrimas de alívio. Isso é bom? É muito bom. Juliana se aproximou. Deu tudo certo com Rodrigo? Deu. Ele vai devolver tudo e confessar. O pesadelo está acabando. Então agora começa o recomeço, Juliana disse suavemente. Agora começa. Henrique concordou. Mas ele não sabia que o maior recomeço de todos ainda estava por vir. 2 meses depois, Henrique estava na frente de toda a empresa reunida.
53 funcionários, alguns novos, outros que permaneceram desde o começo. A sala de reuniões havia sido reformada, agora com janelas maiores que deixavam entrar mais luz natural. Obrigado a todos por virem, ele começou. Sei que os últimos meses foram turbulentos. Risos nervosos ecoaram pela sala. Perdemos pessoas, descobrimos traições, enfrentamos uma conspiração que quase destruiu tudo que construímos. Mas também descobrimos algo mais importante. Ele pausou, olhando cada rosto presente. Descobrimos quem realmente importa. E aprendemos que empresa não é feita de números, contratos ou lucros. É feita de pessoas, de confiança, de humanidade. Projetou números na tela. Recuperamos 19 milhões e 800 mil reais dos 20 milhões desviados. O restante virá nos próximos meses conforme as contas offshore forem desbloqueadas. Aplausos explodiram. Rodrigo Mendes, Felipe Moura e Augusto Silva foram formalmente acusados. Estão cooperando completamente com a justiça. Sentença prevista para 6 meses. Todos os contratos fraudulentos com fornecedores foram anulados. Negociamos novos termos justos. Eduardo Martins e outros 4 fornecedores se tornaram parceiros oficiais, com participação minoritária na empresa. Mais aplausos. E mais importante, Henrique respirou fundo. Mudamos como funcionamos aqui. Participação nos lucros foi implementada. 40 horas semanais são o novo padrão. Reuniões individuais mensais acontecem religiosamente. E criamos um fundo de emergência para funcionários. 100 mil reais disponíveis para quem precisar. Sem perguntas, sem julgamentos. A sala ficou em silêncio emocionado. Mas tudo isso, Henrique continuou, a voz quebrando levemente. Só foi possível por causa de uma pessoa. Uma pessoa que nem trabalha aqui oficialmente. Uma pessoa de 7 anos que viu o que adultos experientes não viram. Helena, que estava sentada no canto com Juliana, ficou vermelha quando todos os olhares se voltaram para ela. Helena, Henrique a chamou. Vem aqui, docinho. A menina se levantou timidamente, caminhando até a frente sob aplausos crescentes. Henrique ajoelhou para ficar na altura dela. Você me salvou 3 vezes. Primeira, viu os números errados no contrato. Segunda, lembrou da conversa que ouviu embaixo da mesa. Terceira, defendeu sua mãe quando foi acusada injustamente. Helena mordeu o lábio, segurando um ursinho de pelúcia. Mas você fez algo ainda maior, Henrique disse, lágrimas começando a cair. Você me ensinou o que é família de verdade. Me ensinou que números não mentem, mas pessoas podem fazer números mentirem. Me ensinou que panqueca conserta tristeza. E me ensinou que ter muitas pessoas não significa não estar sozinho. Ele tirou um envelope do bolso. Por isso quero fazer algo oficial. Helena Santos. Você aceita ser oficialmente nomeada consultora honorária de ética e verdade do Grupo Costa Investimentos? A sala inteira prendeu a respiração. O que é isso? Helena perguntou. Significa que quando eu tiver dúvidas sobre se algo é certo ou errado, vou perguntar para você. Significa que você tem uma cadeira nesta mesa, mesmo sendo criança. Significa que sua voz importa. Mas eu não entendo de empresa, Helena disse honestamente. Você entende de verdade, Henrique corrigiu. E verdade é a coisa mais importante em qualquer empresa. E tem salário? Ela perguntou com inocência infantil. A sala explodiu em risos. Tem. Henrique sorriu através das lágrimas. 1.000 reais por mês depositados numa conta poupança para sua faculdade. E fornecimento ilimitado de material de desenho. Aceito! Helena gritou, pulando de alegria. A sala inteira se levantou em aplausos ensurdecedores. Funcionários choravam, riam, abraçavam uns aos outros. Quando o barulho diminuiu, uma voz tímida falou do fundo da sala. Senhor Costa? Era uma das novas contratadas, uma jovem de 23 anos chamada Mariana. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que aconteceu com seu relacionamento com as pessoas que traíram você? Você disse que não tinha mais raiva. Como conseguiu perdoar? A sala ficou em silêncio, todos querendo ouvir a resposta. Henrique pensou cuidadosamente antes de responder. Eu não sei se perdoei completamente, ele admitiu. Ainda dói. Ainda machuca pensar em 12 anos de amizade destruídos.
Mas aprendi que guardar ódio só envenena a gente mesmo. Eles vão pagar pelas consequências. Vão para a prisão. Vão carregar a culpa pelo resto da vida. Eu não preciso adicionar meu ódio a esse peso. Mas como você confia de novo? Outro funcionário perguntou. Confiando um dia de cada vez, Henrique disse. E entendendo que nem todo mundo vai trair. Tem pessoas boas aqui. Pessoas que permaneceram. Pessoas que provaram lealdade. E são essas que merecem minha confiança. Ele olhou para Juliana, que estava chorando silenciosamente. Algumas pessoas, ele continuou, provaram não apenas lealdade, mas amor incondicional. Me acolheram quando eu estava destruído. Me alimentaram quando eu não conseguia comer. Me deram família quando eu achei que nunca teria. Juliana cobriu a boca, percebendo onde ele estava indo. Juliana Santos, Henrique se virou para ela. Você trabalha comigo há 8 anos. É a melhor secretária executiva que qualquer empresário poderia ter. Mas mais importante que isso, ele caminhou até ela, ajoelhando-se novamente. Você é a melhor pessoa que já conheci. E sua filha é o maior presente que a vida já me deu. Henrique, Juliana sussurrou. Eu não tenho família, não tenho filhos. Não tenho nada além de trabalho. Mas vocês duas me deram algo que dinheiro não compra. Pertencimento. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. A sala inteira prendeu a respiração de novo. Isso não é pedido de casamento. Henrique esclareceu rapidamente e risos nervosos ecoaram. Não ainda, pelo menos. É algo diferente. Abriu a caixa. Dentro havia 2 colares. Um com um pingente escrito família em letras delicadas. Outro, menor, idêntico. Quero que vocês aceitem isso como símbolo. Não de obrigação, não de propriedade, mas de escolha. Eu escolho vocês como minha família e espero que vocês me escolham também. Juliana estava soluçando agora. Henrique, a gente já te escolheu há muito tempo. Eu também, Helena gritou, correndo para abraçá-lo. Henrique abraçou as duas, chorando abertamente na frente de 53 funcionários. E não sentiu vergonha, sentiu libertação. Quando finalmente se separaram, ele colocou os colares nelas. Juliana no pescoço, Helena pediu para ser na mochila, porque fica mais seguro. Tem mais uma coisa, Henrique disse limpando as lágrimas. Juliana, você não vai ser mais minha secretária executiva. O rosto dela caiu. O quê? Você vai ser diretora de recursos humanos e cultura organizacional, com salário de R$20 mil mensais e 5% de participação na empresa. Juliana quase caiu da cadeira. Henrique, isso é merecido. Você conhece cada pessoa aqui, conhece suas histórias, suas famílias, seus sonhos. Você é a pessoa perfeita para garantir que eu nunca mais trate funcionários como números. Eu aceito, ela disse, ainda em choque. Eu aceito completamente. A sala explodiu em aplausos pela 3ª vez. E quanto a você, Sr. Costa? Dr. Vinícius perguntou. O que vem agora para você? Henrique olhou pela janela, para a cidade se estendendo lá fora. Vou fazer algo que nunca fiz. Vou tirar férias. 1 mês completo. Vou viajar com minha família. Ele olhou para Juliana e Helena, que sorriram. Vou conhecer lugares. Vou desenhar com Helena. Vou conversar com Juliana sem falar de trabalho. Vou aprender a viver, não apenas trabalhar. E a empresa? Alguém perguntou preocupado. A empresa vai bem, porque agora sei que empresa não depende de uma pessoa. Depende de um time. E nós? Ele abriu os braços. Somos o melhor time que eu poderia pedir. Os aplausos finais foram os mais altos de todos. Quando a reunião terminou e todos saíram, apenas Henrique, Juliana e Helena permaneceram. Tio Henrique, Helena disse, você ainda está triste às vezes? Às vezes, ele admitiu. Mas agora, quando fico triste, sei que não estou sozinho. E sabe por que você não está sozinho? Helena perguntou com aquela sabedoria estranha de criança. Por que, docinho? Porque você parou de construir paredes e começou a construir pontes. A frase atingiu Henrique com força total. Uma menina de 7 anos havia resumido toda a jornada dele em uma única sentença. Quem te ensinou isso? Ele perguntou maravilhado. Ninguém. Eu vi num desenho animado e achei bonito. Ela respondeu com simplicidade infantil.
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,